E para falar sobre isso e fazer a aula magna desse curso, nós convidamos nada menos do que a doutora Ivana Farina, que foi a coordenadora do grupo de trabalho que tanto batalhou durante a pandemia e que culminou neste resultado aqui, que eu costumo brincar que se o CNJ não tivesse feito nada e tivesse feito esse protocolo, doutora Ivana, ele já teria feito muito. Então, assim, a senhora sabe do meu reconhecimento, a minha admiração. Embora todos conheçam a doutora Ivana, que foi uma promotora, assim, eu falo foi porque naquele tempo que a senhora fez o Ministério Público se destacar tanto, o Ministério Público não era conhecido como é hoje. Então, assim, a senhora é uma pessoa que tem meio que a cara do Ministério Público, o Ministério Público tem meio que a cara da doutora Ivana, né? Então, é uma pessoa que quando a gente fala assim, doutora Ivana, todos já sabem de quem nós estamos falando. Mas eu vou mencionar aqui alguns destaques nessa sua atuação tão brilhante e tão admirável por todos nós. Doutora Ivana Farina Navarrete foi 2 vezes procuradora geral do Ministério Público, numa época em que não era comum promotores serem procuradores geral, né? A doutora Ivana foi e foi por 2 vezes. Doutora Ivana é formada em Direito e Economia também, né? Eu acho que isso talvez seja um diferencial assim, nesse seu olhar tão amplo e tão perspicaz em relação a tudo que acerta. Eu acho isso algo que se destaca muito. Doutora Ivana foi presidente da Associação Goiana do Ministério Público. Eu acho que esse é outro ponto assim, muito interessante, que deve ter ampliado o seu olhar para uma compreensão ainda maior na carreira, né? Sem dúvida, a atividade classista ela é muito pujante. E foi membro auxiliar do Conselho Nacional do Ministério Público, com atuação na Comissão de Controle Externo da Atividade Policial, controle do sistema carcerário e medida socioeducativa aplicada aos adolescentes em conflito com a lei. Foi secretário de Direitos Humanos e Defesa Coletiva do Conselho Nacional do Ministério Público, de 2017 a 2019, e conselheira do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, e nessa condição de conselheira foi que atuou nesse grupo de trabalho, né? Eu destaquei aqueles pontos que eu considero assim, mais relevantes, espero que tenha coincidido com o que você também considera. Eu vou chamá-la de você, posso? Pode me chamar de você e eu farei o mesmo tratamento. Obrigada. Então, a doutora Ivana vai começar agora para nós uma exposição desse protocolo, que tem todo um histórico, né, que eu acredito que a doutora Ivana vai falar, assim, de como surgiu, e não surgiu primeiro no Brasil, né, que o primeiro protocolo aqui na América foi no México, né, referência mexicana, e aconteceu em razão de uma condenação da Corte Interamericana dos Direitos Humanos, em razão da grave e dramática situação da cidade de Juárez, né, que, para os que não conhecem, eu até sugiro uma busca assim, na internet, porque talvez seja a situação mais dramática mesmo de menosprezo à condição da mulher, né, ao simples fato de o que motiva toda aquela criminalidade e aquela violência vivida naquela região é exatamente a situação de gênero, e isso serviu de inspiração para que vários países abrissem os olhos e começassem a pensar num protocolo que direcionasse as condutas de todos que estão envolvidos com o sistema de direito, não só a aplicação da norma, mas a elaboração da norma e a sua vigência no âmbito administrativo, no âmbito de orientação daqueles que ocupam cargos de poder no executivo e, obviamente, os julgamentos, né, no judiciário. Então, eu passo a palavra à doutora Ivana, agradecendo imensamente, doutora Ivana, por ter aceito esse convite que foi feito à senhora com muito carinho e consideração. Muito obrigada, doutora Cirlei.
Eu é que tenho a agradecer o convite e eu ouvi agora do Dr. Vitor Umbelino aqui nos bastidores, que até na pousada de Pirinópolis, onde eu me encontrei com ele, meu filho foi chamado a testemunhar sobre a frequência com que eu tenho tratado de buscar difundir o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero aprovado no CNJ. Eu agradeço porque vejo que a iniciativa do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, ela não só dá cumprimento a uma resolução do CNJ, que é a 492, aprovada agora em março deste ano, de 2023, mas também ela é uma iniciativa que atua diretamente com a atividade judicante. Quando o tribunal ele acata a resolução que determina a obrigatoriedade de capacitação de magistrados e magistradas com flexão de gênero relacionada a direitos humanos, gênero, raça e etnia, numa perspectiva interseccional, a resolução ela parte do pressuposto que é impossível atuar com perspectiva de gênero sem que nós tenhamos capacitação para tanto. Isso por quê? Isso porque a realidade brasileira, e não diferentemente do sistema de justiça, é uma realidade marcada por desigualdades estruturais muito fortes. E sobre essas dificuldades, nós não somos chamados e chamadas a nos interar nas faculdades de Direito, nos cursos de aperfeiçoamento do Judiciário, do Ministério Público, da OAB, da Defensoria. E muito menos nós tínhamos no universo do Conselho Nacional de Justiça questões relacionadas a essa efetivação da igualdade como questões importantes para que a produção dos tribunais fosse, nesse aspecto, valorizada. Como? Hoje, essa valorização se dá com aquela pontuação, com os prêmios que são concedidos. Mas muito mais do que prêmio, é importante ressaltar que há um controle social nessas normativas do CNJ. O órgão de controle externo previsto na Constituição, pela emenda 45, ele é um órgão de fortalecimento. Ele não é só de regramento. Ele é de fortalecimento. Tanto o CNJ fortalece o Poder Judiciário, quanto o CNMP fortalece o Ministério Público. Mas por que ele é um órgão de controle social? Porque ele é um órgão heterogêneo. As representações ali, elas são diversas. São do Senado, da Câmara, da OAB, portanto, da sociedade. E quando você exercita o controle social e o tribunal está atento para esse tipo de capacitação, ele está dando resposta para a sociedade. Não só que o remunera, mas também que aguarda que as suas decisões sejam aquelas que rompam com essa desigualdade que eu iniciei dizendo que não é de nós amplamente conhecida. Quais são esses dados? Por que a resolução fala em interseccionalidade de pronto na emenda e arrola questões de gênero, de raça e de etnia? Poderia ter arrolado também de idade, o etarismo. Poderia ter rolado de classe social, as desigualdades de renda e econômica que nós temos neste país são
abismos de diferença. E todas as vidas dessa nossa sociedade são aquelas que aportam no sistema de justiça. Então, a justiça de que nós estamos falando, a justiça visualizada por cada uma que está aqui me ouvindo, eu já sei que são 50 inscritos e inscritas. Eu quero parabenizá-los e parabenizá-las. Isso significa compromisso. Cada magistrado que fez sua inscrição, que quer ouvir mais, que quer entender o que é esse protocolo, porque esse protocolo, ele não é uma resolução, ele é uma obra. São 132 páginas em 3 divisões. O protocolo foi concebido em 3 partes, eu vou explicar. E nós não vamos aqui agora, em 1 hora dessa aula, que eu acho que é muito menos que uma aula, porque nós integramos o sistema de justiça e somos responsáveis conjuntamente pelos resultados que entregamos. Eu não faço essa análise estanque de cada uma das carreiras. Eu acho isso um retrocesso, um atraso. Nós temos que entender o que é sistema e entender também qual é o sistema que nós estamos sustentando no Brasil, que permite que essas desigualdades que eu vou aqui arrolar permaneçam. Se nós estamos falando de sistema de justiça, a cada um e a cada uma eu faço um convite agora. Vamos buscar sair da nossa atividade curricular e lembrar, doutora Celê, da atividade que nós temos no dia a dia, com a nossa caneta ou com o nosso teclado. A lei maior, a qual nós estamos compromissados, foi assim que nós juramos, cumprir a Constituição e as leis e entender que o protocolo ele pode ser tratado como um manual, um guia. Em alguns países, inclusive, leva esse nome. Nós, no CNJ, adotamos a referência do México, como dito pela doutora Cirlei, e lá o nome é, em espanhol, Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero. Foi aprovado pela Corte Suprema Mexicana. Mas, em outros países que poderão ver depois, até lendo o próprio protocolo, as referências de Chile, de Uruguai, há denominações distintas. Manual, diretrizes, guia, passo a passo, que até nós utilizamos uma parte do protocolo. Então, sobre o caso mexicano, eu não vou falar do caso mexicano. A Corte Interamericana de Direitos Humanos, que está como órgão do Sistema Interamericano de Direitos Humanos, ao qual o nosso Estado brasileiro está vinculado, e que acabou também sendo condenado, eu vou explicar, tem muita relação com esse protocolo, a Corte apreciou 3 casos emblemáticos relacionados ao México. Eu vou citar os 3 e depois, se puderem, a pesquisa é muito interessante. O caso do Campo Agudo do Rio, ele foi em 2001 e ele tratava do emprego feminino. E aí, os homicídios, que ainda não era feminicídio, aconteciam por questões de gênero. De quais mulheres? De mulheres que estavam ocupando a mão de obra, que era majoritariamente masculina. E ao ocuparem esses postos na relação de trabalho, elas foram, então, alvo, vítimas de ataques, para que fosse recobrado o status anterior. Qual que é o status da questão de relação de trabalho? Preponderante, mundialmente. Postos de poder
de renda são ocupados majoritariamente pela população masculina branca. Estamos falando de raça, estamos falando de gênero. O segundo caso, Fernandes Ortega, é de uma mulher indígena que foi estuprada por um agente do Estado. É o Estado criminoso. O Estado também é criminoso quando ele tortura. O Estado também é criminoso quando ele se vale de relação de poder contra uma mulher indígena de determinada população e a violenta. E foi buscada a garantia de reparação. Vejam bem, o terceiro caso é Rosendo Cantu, uma mulher indígena adolescente também violentada. Esses três casos foram julgados na corte de tal forma que os julgamentos revelaram que o sistema de justiça mexicano não deu conta de dar resposta para essa sequência de crimes contra mulheres e crianças. Então, mulheres e crianças seguiam sendo vítimas de crimes. No dia do lançamento do protocolo no CNJ, eu disse, a despeito do Brasil ser o quinto país que mais violenta mulheres no mundo, nós estamos em Goiás, eu vou falar de alguns números de Goiás aqui, são graves. A despeito de sermos o primeiro relacionado com violência contra a população LGBTQIA+, ontem foi celebrado o Dia Internacional do Orgulho dessa população, nós podemos proclamar um instrumento, uma ferramenta que nos aperfeiçoe julgamentos para que eles caminhem, não para aquele quadro do México, que era de repetição dos estereótipos. Então, as mulheres eram violentadas, o poder masculino prevalecia, a opressão prevalecia, porque a cultura era patriarcal, machista, um quadro de desigualdade estrutural, racista, e a justiça não dava conta de quebrar. Então, o que ela não conseguia entregar? Julgamentos que realizassem o direito à não discriminação. Buscavam a justiça e seguiam oprimidas. A família buscava a justiça, seguia sem reparação. Esse é o quadro referência. Mas o CNJ tinha duas referências muito importantes, internas, que ele tratou de manusear para que fosse criado o grupo de trabalho, que eu chamo GTA, Grupo de Trabalho Árduo. Foi muito difícil. Eu não me canso de parabenizar aquelas magistradas, aqueles magistrados que vocês podem ler no protocolo, os nomes de profissionais absolutamente compromissados e dedicados e capacitados para tratar dessa pauta. E, como eu disse, não é uma pauta prioritária nos nossos cursos, nas nossas faculdades e nem no sistema de justiça. Então, o CNJ trabalhava desde 2018 com uma preocupação que fosse uma justiça aberta, democrática, que cumprisse a justiça brasileira a regra do acesso à justiça. Acesso à justiça não é discurso. Acesso à justiça é direito fundamental, arrolado na Constituição. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Artigo 5º, inciso 35. Mas qual tipo de apreciação o Poder Judiciário vem fazer? De lesões e ameaça a direito. Qual tipo de atuação o Ministério Público brasileiro vinha fazendo quando levava os casos dessas pessoas vulnerabilizadas à justiça? Qual tipo de atuação a OAB?
fazia nesses casos? Então, o CNJ tinha duas normativas muito importantes quando da criação do GT, já em plena vigência. A Resolução 254, que trata de combate à violência doméstica pelos órgãos do Poder Judiciário. Enfrentamento. Você não enfrenta a violência editando uma normativa de um órgão de controle externo. Mas você enfrenta naquela situação que chega caracterizadora de opressão, de ataque, de violência, aquelas mais diversas, que nós não vamos aqui repetir, mas o protocolo trata, psicológica, física, quais são os tipos de violência. O protocolo não trata de atuação da magistratura apenas nas questões de violência doméstica, muito pelo contrário. Ele é um protocolo destinado aos 5 segmentos da justiça, a justiça estadual, em sua diversificadíssima atuação, a justiça federal, a justiça trabalhista, a justiça eleitoral e a justiça militar. Então, ele trata da atuação da magistratura nesses 5 segmentos. E outra coisa que é importante, a outra resolução que já existia desde 2018, a 255, tratava de um poder judiciário que tinha feito o seu diagnóstico, doutora Silvia, e tinha entendido que internamente ele não estava exercitando a regra de igualdade de participação como ocorre na sociedade. Não havia percentual de participação feminina em nenhum dos universos pesquisados superior a 30%. Bancas examinadoras, comissões de concurso, cargos de direção e chefia, majoritariamente ocupados por homens brancos. No Ministério Público, a mesma realidade. Na OAB, eu só vou dizer que o Conselho Federal da OAB nunca foi presidido por uma mulher. Isso significa desigualdade. Eu posso dizer que na vida política brasileira, nós temos lá uma posição muito grave para o Brasil em representatividade feminina na política. E por que eu já quero realçar o que significa a representação na política? O campo político, sobretudo o campo legislativo, é onde nós temos elaboradas as leis. As leis que reproduzem desigualdades são leis que não vão nos instrumentalizar para realizar a igualdade. Entende? Então, o CNJ, com essas duas resoluções, a 254 e a 255, ele começou a adentrar nessa realidade aqui, ó, com relação a gênero, especialmente. E ali, nós estamos na 145ª posição, que só temos 14,8% de representatividade feminina. Isso significa que na elaboração de uma lei que vai tratar de proteção às famílias, aquelas que seriam as legisladoras, que falariam em nome da realidade das mães, das filhas, não tem voz. E se não tem voz, essa perspectiva não será incluída ali na elaboração daquele ato legislativo, que depois vai nos vincular. E vai vincular a decisão da senhora e do senhor. E a minha atuação. E que entrega eu vou dar? Vejam, a população brasileira, ela revela o contrário, aqui no meio. 51%, segundo o sexo residente do IBGE 2021, era de homens e 48 mulheres. Se for colocar numericamente, nós somos, as mulheres já invertem, são 51% da nossa sociedade. Mas 14% na representação da política significa dizer que não chega a 15%. Se não chega a 15%, a representação masculina é de 85%, esmagadora.
É como se eu estivesse colhendo as opiniões aqui nessa fala sobre determinado assunto e eu só contasse com uma mulher e 8 homens. E eu fosse abordar a questão da paz na família. Presta aqui, doutora Celei, sua pasta. Não foi combinado, não, mas olha aqui. Justiça pela paz em casa. Ah, então quer dizer que o judiciário tem a ver com a paz em casa? Tem. Isso não é discurso. Está na Constituição. Eu vou ler outro artigo da Constituição. Eu acho que nós vamos ler muito menos do protocolo e muito mais da Constituição. Eu gosto de revisitar a Constituição. Com esse enfoque. E eu já vou fazer um convite aqui para a doutora Mariana, que está usando óculos. Eles estão vendo assim? E tem mais gente de óculos aí? Vamos olhar aí nas telas. Tem? Então, eu vou me igualar a vocês. Já coloquei aqui meus óculos, minhas lentes de gênero. E vou pedir para cada um que esteja me olhando na tela que retire o óculos. E cada um. Os microfones estão abertos? Estão, né? Não. Podem ficar. Pode abrir, por favor. Pode abrir o Pode microfone. Tiraram os óculos? Vocês tiraram os óculos? Eu não estou ouvindo. Sim, tiramos. Sim, tiramos. Tirei, mas não estou vendo a senhora mais, não. Nem chega! Você está num grau gravíssimo de dificuldade visual. Mas agora é de verdade. Não me enxergam bem, né? Não me enxergam bem. Vamos voltar. Direito com as lentes de gênero. Vamos voltar. Voltaram? Imagine, então, que nós vamos revisitar a Constituição. Juntos e juntas. Com essas lentes graduadas. Para falar de desigualdade, de gênero, de discriminação, que é proibida pela Constituição, e do nosso papel no sistema de justiça. Vamos visitar lá, então, juntos e juntas, o artigo 226, que está lá no capítulo da família, da criança, do adolescente, do jovem e da pessoa idosa. Parágrafo 8º. O Estado assegurará assistência à família na pessoa de cada um dos que a integra, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações. Foi por violar esse artigo que o Estado brasileiro, tal qual o mexicano, recebeu não uma condenação, mas uma recomendação, não da Corte, mas da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, determinando que o nosso parlamento, no ano de que ano que a Lei Maria da Penha, gente? 2006. No ano de 2006, cumprisse essa regra, que é de 1988. Estão entendendo? Ninguém enxergava nada. O parlamento brasileiro não dava cumprimento à proteção às famílias determinada pela Constituição. Por quê? Ele não editou a lei que ia criar esses mecanismos. E aquela vítima, chamada Maria da Penha, ela provocou a Justiça do Estado do Ceará e esperou por proteção. Porque o agressor era o seu ex-companheiro. Nós temos famílias. Mãe, irmã, filhas. Ela era uma integrante de uma família. Teve que procurar o Sistema Interamericano de Direitos Humanos, porque a justiça não dava resposta. Ela seguia em risco. Risco de vida. E o Brasil, então, é compelido a, no seu parlamento masculino branco,
aprovar esses mecanismos que estavam ditados desde 88. O CNJ, então, trata, em 2018, de 2 resoluções importantes e institui programas como esse que a doutora Silene emprestou, que eu vou mostrar de novo, que são esses programas Justiça pela Paz em Casa. O Judiciário está com você no enfrentamento à violência doméstica. Está cumprindo o dever. Mas quais decisões nós temos visto nessa seara? Essas mulheres têm se livrado dessa opressão? Caldo do machismo, do poder, do patriarcado? Ou não? Eu vou seguir aqui mostrando as candidaturas femininas aqui nas eleições. Vocês estão vendo aqui? Do lado direito? Sim. 2014 até 2020. Estava em 31% de mulheres, chegou a 33%, tá certo? Em 2020. Fonte, a agência do Senado. Estão lembrados que os partidos são obrigados a manter candidatura? De quantos por cento? 30%. 30%. Estão lembrados que nós estamos assim de processo eleitoral? Para ver fraude a isso? Vejam, esse tipo de quadro de desigualdade, ele é combatido buscando o quê? O que a ministra Carmen Lúcia não chama mais de igualdade, eu achei muito interessante. Ela chama de igualação. É a igualdade que vem da ação. A ação do próprio sistema de justiça. O Supremo está atuando nessa igualdade. Então, eu saio desse contexto e chego nos poderes no Estado brasileiro. O Poder Executivo Federal, nos últimos períodos presidenciais, as ministras foram 3% no governo Temer e hoje são 29%. Estão vendo o teto de vidro dos 30% de novo? Mas é 10 vezes mais. Poder Executivo Estadual. Em 2020, apenas 2 mulheres foram eleitas governadoras nesse país. Você não consegue ter representatividade, porque o poder está alocado, destinado, reservado ao que significa o masculino. É aquela atribuição de papéis. Essa atribuição de papéis, na ciência social, ela tem nome, chama estereótipo. O estereótipo é aquilo que você confere ao masculino e aquilo que você confere ao feminino. O protocolo trata disso muito bem, mostrando que nós temos estereótipos muito marcados para o feminino e para o masculino. Enquanto o estereótipo do masculino é relacionado a sustentar, a ter renda, ao econômico, o referencial e o estereótipo feminino é ligado ao doméstico, ao âmbito de cuidados. Enquanto o referencial masculino é ligado a poder, o feminino é ligado à submissão, à opressão. Ora, de quando são as alterações do Código Civil? O novo Código Civil é de quando? 2002, né? Entrou em vigência em 2003, né? E o anterior? Janeiro de 2003. Isso, 2002, 2003. E o anterior? 1916. Estão entendendo? Nós estamos numa sociedade que prorroga a validade dessas leis que não igualam. O legislativo tem que ser chamado a aprovar a lei que dê mecanismos de proteção para uma mãe agredida pelo seu companheiro. E nós estamos aqui, buscando aperfeiçoar o sistema de justiça. O sistema de justiça, ele não é, evidentemente, aquele que vai trazer as alterações socio-históricas culturais. Elas vêm com o próprio movimentar social. E o nosso papel tem que ser de entregar a igualação preconizada pela ministra Carmen Lúcia. No Poder Legislativo, as senadoras, em 2022 agora, são 17% do Senado. Eu gosto de fazer a inversão, porque eu sou economista. 83% é masculino.
E vão lá debater as leis, as famílias, a proteção, a igualdade, a não discriminação. Ah, mas a senhora está falando demais de igualdade, não discriminação. Eu estou mesmo. Estou falando porque é outro direito fundamental. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição, artigo 5º, inciso 1. E digo mais, quando nós e os senhores e as senhoras invocam a dignidade da pessoa humana para proferir uma decisão que iguale, estão dando força ao fundamento do Estado Democrático de Direito, que está estabelecido na Constituição. Não é ideologia, doutora Sirene. O judiciário não pode ser um órgão que desconheça essas regras, que aceite esses discursos que são preconceituosos, que dizem que essa pauta é ideológica. Não, não, essa pauta é constitucional. E nós só somos o que somos no Judiciário e no Ministério Público e no sistema de justiça porque vivemos numa democracia. É numa democracia que prevalece a lei. Numa ditadura prevalece a força. E eu vou concordar com a doutora Serena. Há 34 anos, mais da metade da minha vida, porque eu tenho 60, eu integro o Ministério Público. Eu sou paga para defender o regime democrático. Está escrito aqui na Constituição. E dignidade da pessoa humana não é discurso. A República Federativa do Brasil, ela é um Estado democrático de direito e tem como fundamentos, inciso 3, a dignidade da pessoa humana. Aonde está a dignidade dessas pessoas que são absolutamente oprimidas, preconceituadas, discriminadas? Na Câmara dos Deputados, as mulheres são 17,7%, menos que no Senado, né? Não, um pouquinho mais, 5 décimos a mais. Aqui na Assembleia, as mulheres 17,1%. E vereadoras, 16% do Legislativo brasileiro. Proporcionalmente, a capital brasileira que possui mais mulheres eleitas é Porto Alegre. De 36 eleitos, 11 são mulheres, 30%. E 25 são homens, 62%. Em João Pessoa, há apenas uma mulher. Vejam só, a diversidade que acontece nesse debate. Nenhuma. É uma diversidade que não reflete a realidade brasileira. Então, isso tudo é um contexto que o CNJ vinha analisando. A partir, repito, de 2 resoluções, 254, 255, que são de 2018. Então, nós chegamos no protocolo em 2021, no GT, já com 3 anos de vigência dessas 2 resoluções. Vamos marcar isso temporalmente. E eu quero, de novo, parabenizar o Tribunal de Justiça de Goiás, que está sendo dos primeiros fazendo curso com base na Resolução 493. Poder Judiciário, participação feminina na magistratura. Lá, vocês verão que nos órgãos colegiados, nos julgamentos do pleno, das câmaras, nós também não vamos ter garantida a diversidade de representação, não, e desses olhares. Pensa também numa outra coisa, gente. Pensa que o protocolo é um filme que está em cartaz. O CNJ lançou esse filme. E ele foi editado com aquela tecnologia 3D. O que acontece quando a gente chega na porta do cinema e o filme está lá escrito 3D? O que eles te dão? Uns óculos, não é? Eu posso entrar e assistir o filme sem aqueles óculos? Posso. Tem gente que fala que fica tonto e não dá conta, não é? Só que você vai conseguir ver os efeitos? Não. O caso da Maria da Penha chegou lá na Justiça do Ceará e ainda não tinha recebido lentes específicas para ver aquela realidade desigual a ser alterada. Então, o que aconteceu?
sem as lentes, carimbou-se a repetição. A justiça brasileira entrou na análise de seus julgamentos, também no sistema interamericano. Por quê? Porque vítimas começaram a procurar o sistema. E nós devemos dizer que essas questões não estão sendo discutidas de hoje. Estou falando do CNJ. Mas o protocolo faz um extenso listamento de quais são os organismos internacionais e as normativas internacionais de garantia da igualdade. De igualdade de raça, de igualdade de gênero. E veja, doutora Ivana, só que eu me lembrei aqui, assim, você falando dessa questão das lentes, logo após mostrar a representatividade que a gente tem no legislativo, me lembra uma frase de um grande referencial, né, que foi usado no CNJ, que é uma professora americana, Catherine McNaught, e ela tem uma frase que eu acho que sintetiza tudo isso que você falou, que o direito vê e trata as mulheres como os homens a veem e as tratam. Com os estereótipos. Com os estereótipos. Então, se nós temos que perceber... Exatamente. E nós, então, vamos pensar, mas doutora, a senhora quer discutir o que com a gente agora? Descumprir lei? Não. Eu quero discutir, cumprir tratados internacionais, que são internacionalizados, que têm força de norma constitucional. Mas isso aí é algo que nós não dominamos. Não dominamos porque não está pautado. Porque a Constituição diz: os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso em 2 turnos, por 3/5, serão equivalentes às emendas constitucionais. Meus caros e minhas caras, isso chama controle de convencionalidade. Nós temos que estudar mais. O protocolo trata disso. Aqui, então, mostra um judiciário desigual. Começou a se discutir. Quais mecanismos nós podemos ter? Por exemplo, flexão de gênero. Eu fui procuradora-geral de Justiça em 99. O presidente do tribunal era o estimadíssimo desembargador Byron Seabra Guimarães. Eu pedi para ele colocar um chamex com F de feminino lá no órgão. E só tinha o Tribunal Pleno, não tinha algo especial naquela época. Porque não tinha nenhuma mulher. A professora Marília Jugman tinha deixado o tribunal inteirinho masculino. E eu era uma jovem promotora procuradora-geral de Justiça. Eu não ia utilizar banheiro masculino. Evidentemente. Mas não havia nem a preocupação. Essa questão, ela se aplica para a vida no cotidiano, quanto mais para a nossa vida profissional. E o judiciário começou, então, a ver de que maneira ia resolver aquilo ali. A participação feminina na magistratura, ainda que com variações entre diferentes ramos de justiça, encontra-se baixa. E a série histórica não permite estabelecer projeções de quando seria possível alcançar o patamar. Aí, o judiciário brasileiro faz o seguinte: pelo Supremo Tribunal Federal e pelo CNJ, ele se compromissa com a Agenda 2030 da ONU. Vejam, Agenda 2030 da ONU, vocês conhecem? Eu quero ouvi-los e ouvi-las, sinceramente. Já foram ler a Agenda 2030 da ONU? Sim, Eu não. Sim. Dos nossos que estão aí, tem gente levantando a mão? A maioria sim ou a maioria não? Levanta a mão aí para mim. Eu não estou vendo, Vitor. Deixa eu... Que parece que A maioria não. a maioria não. A Agenda 2030 da ONU é uma agenda mundial. Ela não é no Brasil, não. É a sociedade mundial. Para caminhar para passos de desenvolvimento sustentável. O que é desenvolvimento sustentável? É o que não vai ser para hoje. É que ele vai seguir pelas gerações. Então, ela traça objetivos que temporalmente têm que ser atingidos. Por isso que chama
2030. E o objetivo Até 2030. O 5 é a igualdade, de gênero. Então, quando o Supremo declara que está compromissado com a Agenda 2030 e o CNJ também, todos nós estamos. E lá tem metas, igual tem metas para ganhar prêmio. Aí, o CNJ começou a discutir a elaboração de um protocolo. Por que, então, nós chegamos nesse ponto? Que nós consideramos. Basta ler a resolução, nós vamos ter tempo aqui. Mas os considerandos da resolução são, em outros termos mais técnicos e também objetivos, aqueles que eu acabei aqui de arrolar de uma forma muito ampla e figurativa, ilustrativa, para que nos despertemos para a importância desse instrumento. Então, o protocolo, ele é, hoje, uma resolução. Mas em outubro de 2021, quando o GT concluiu o trabalho, ele foi uma edição, uma publicação, uma obra lançada no plenário. Depois, em setembro, a Corte Interamericana de Direitos Humanos julga o Brasil. Estão entendendo, Mariana e Vitor? Nós lançamos o protocolo em plenário em outubro de 2021. Em setembro, um mês antes, a Corte Interamericana estava julgando o Brasil. Depois que o protocolo é lançado no plenário do CNJ, a sentença é publicada, se eu não me engano, em dezembro. E o ministro Luiz Fux recebe uma determinação. O Estado juiz brasileiro tinha que editar um protocolo para julgamento com perspectiva de gênero. O que ele faz? Ele pede uma audiência em fevereiro de 2022 com a presidente, então presidente da Corte Interamericana, e entrega o protocolo. E diz, o Brasil já produziu pelo Estado juiz. Aprova a recomendação 128 de 2022. Agora, em 2023, a conselheira Salise, que me sucedeu nessa coordenação dessa política de equidade, ela diz, como é que nós vamos mensurar a atuação do judiciário brasileiro nessas diretrizes do protocolo? Se é uma ponderação, se o presidente do Supremo Tribunal Federal entregou a resposta, agora nós temos que aplicar e mensurar. É para isso que nós estamos aqui. E o Tribunal de Justiça de Goiás, felizmente, já tem decisões fundamentadas no protocolo. Alguém que está assistindo aí já decidiu? Olha para mim, Vitor, levantando a mão. Sim. Com fundamentação no protocolo? Vamos ver. Alguém? Ela está aí? Isso. Nós temos uma decisão que nós já conhecemos, a doutora Sabrina. Mas quem está aí? E que... Alguém levantou a mão? Aqui não. E eu acabei de encaminhar a minha decisão que eu fiz menção à senhora. Ótimo, agradeço. Não, do protocolo. Mas eu agradeço mesmo aqui ter aplicado o protocolo. Não, a sentença faz menção ao protocolo para tratamento com perspectiva de gênero. Eu entendi. É fundamentada nele. Exatamente. Olha bem, evidente que é nele, mas com as referências legais e constitucionais. E dessas decisões internacionais que vinculam o Estado brasileiro. Então, nós temos hoje um protocolo fruto dessa resolução. Essa, sim, merece ser muito bem estudada, porque vocês verão que, nos considerandos, nós vamos ter o objetivo dessa República, que é promoção do bem de todos e todas, sem preconceitos. Então, quando eu falo para uma justiça sem preconceitos, nós temos uma ferramenta. A palavra sem preconceitos não é da doutora Ivana, não é minha opinião, não é do CNJ, é da Constituição, artigo 3º e 4º. Sem preconceitos de origem, de raça, de sexo, de cor e quaisquer forma de discriminação. Considerando a garantia constitucional da igualdade, eu já li. Considerando que a igualdade de gênero constitui expressão da dignidade humana, fundamento do Estado Democrático de Direito, que nós já lemos. Então, o CNJ vai trazendo a Convenção das Nações Unidas para eliminar
todas as formas de discriminação contra a mulher. Não é qualquer discriminação, não. Todas as formas de discriminação. A Convenção Interamericana para punir e erradicar a violência, é de Belém do Pará. A Convenção das Nações Unidas para eliminar a discriminação racial. No CEDAW, na CEDAW, que é a Convenção para a Eliminação de toda a forma de discriminação, vejam isso, é dever de todos e todas se absterem de incorrer em ato ou prática de discriminação. O magistrado, a magistrada, o membro do MP, ele tem o dever de não incorrer em prática de discriminação, bem como o dever de zelar para que as autoridades, as instituições atuem em conformidade com essa obrigação. Para alcançar o quê? A isonomia, a igualdade, a igualação, citada pela ministra Carmen. Então, a resolução segue com vários considerandos, chega naquele último que eu mencionei, o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 5, o ODS 5, consta da Agenda 2030 e preconiza alcançar a igualdade de gênero e empoderar as mulheres e meninas. Agora, o que foi estabelecido? Por que nós estamos aqui nesse curso? Artigo 1º da resolução. Para a adoção de perspectiva de gênero ou das lentes de gênero, nos julgamentos, os órgãos do Poder Judiciário, nos órgãos do Poder Judiciário, ficam estabelecidas as diretrizes constantes do protocolo aprovado pelo GT da Portaria 27. As diretrizes que estão aqui. Então, a resolução adota as diretrizes do protocolo. Se não conhecerem, não aplicarão. E como é que nós estabelecemos lá nesse GT essas diretrizes? Inicialmente, nós dividimos em 3 partes o protocolo, o guia. Então, vamos sair já da resolução? Porque nós não vamos poder aqui. Aqui, eu falei que logo que nós conseguimos publicar o protocolo, esse caso foi julgado na Corte Interamericana. Esse caso precisa ser estudado, porque é uma condenação. E foi a partir dele. Eu vou contar o que aconteceu com essa vítima, Márcia Barbosa versus Brasil. Diferentemente do caso Maria da Penha, Márcia Barbosa foi vítima de feminicídio. Ainda não existia a classificação legal para o feminicídio. Mas ela foi executada por um parlamentar da Paraíba, um deputado, após um encontro com essa jovem. O corpo de Márcia Barbosa foi encontrado, fotografado, refotografado, trifotografado, divulgado, exposto. O corpo sem vida. Eu vou convidá-los e convidá-las. Vamos entrar nesse caso. Vamos imaginar que nós estaríamos ali a julgar. Um parlamentar mandante de um crime contra uma mulher com quem ele tinha estado para um programa. A família dessa vítima vê essas fotos, comentários sobre as vestimentas. Sabe o que isso chama? Estereótipo, preconceito, cultura do estupro, cultura do machismo. Isso é a lição do magistrado francês vivida. Oswald Baudot, falando para magistrados que estreavam, disse: a sua tinta não fica na folha de papel. Ela corta na carne viva. Mariana. A sua tinta nunca fica na folha de papel. Ela corta na carne viva. Essa arenga aos magistrados que estreiam é uma peça de 1800, a magistratura francesa, que merece ser.
um magistrado que questiona todo aquele sistema, que perpetuava essas situações de poder, de arbítrio, de opressão. E Márcia Barbosa, executada, exposta com aquele corpo sem vida, o corpo morto, tem na sua família a busca pela justiça e pela reparação e pela apuração e responsabilização daquele crime. A justiça paraibana não atuou. Por quê? Ainda tínhamos a regra da imunidade parlamentar, que precisava da autorização da Casa Legislativa para que aquela blindagem não funcionasse. Portanto, o parlamentar acabou morrendo, se eu não me engano, por infarto, sem ser julgado. Ele foi reeleito e o julgamento aconteceu. E a família buscou os organismos internacionais. E o Estado brasileiro, nesse ínterim, muda a lei sobre imunidade parlamentar, pressionado pelos órgãos internacionais. Veja, nós estamos situados neste Brasil preconceituoso, machista, discriminatório, que é o quinto em violência contra mulheres. E os casos que estão chegando, nós estamos batendo carimbo e entregando a repetição, ou nós estamos utilizando essas lentes para enxergar a carne viva? Essa aqui é uma parte da sentença que obrigou o Estado brasileiro. Eu quero ler a 201 com vocês. Vocês conseguem, que estão aí me acompanhando em casa ou no trabalho, conseguem ler essa tela? Eu acho que não. Vou colocar no... tem que colocar no... Mas eu vou ler. Tá. Em consequência, a Corte considera pertinente ordenar ao Estado que adote e implemente um protocolo nacional que estabeleça critérios claros e uniformes para a investigação dos feminicídios. Vejam, nós, quando falamos, então, Cirlei, é importante deixar isso aqui claro na aula. Quando falamos em julgamento com perspectiva de gênero, não é só o ato de deitar a sentença, não. Julgamento é o processo. Olha lá, a sentença fala desde a investigação. Este instrumento, que é o protocolo, por isso que eu falei que ele é uma ferramenta, a Corte chamou de instrumento, deverá ajustar-se às diretrizes estabelecidas no modelo de protocolo latino-americano de investigação de mortes violentas de mulheres por razões de gênero, bem como a jurisprudência deste tribunal. Por quê? Porque ela vincula os Estados, membros do sistema interamericano. Este protocolo deverá estar dirigido ao pessoal da administração da justiça, que de alguma maneira intervenha. Vejam como é importante. A visão sistêmica na investigação e na tramitação de casos de mortes violentas contra mulheres. Ademais, deverá incorporar-se ao trabalho dos referidos funcionários. Somos nós. Os funcionários e as funcionárias do sistema de justiça somos nós. Nós somos todos funcionários públicos. Detentores de parcela de poder é outra coisa, agente político é outra coisa. Mas somos nós. Através de resoluções e normas internas que obriguem sua aplicação. Vocês estão entendendo? Isso não é, então, uma criação. Nós temos mecanismos internacionais históricos, nós temos a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que vem depois da Segunda Grande Guerra, indo em destroços, buscando que a humanidade caminhe em paz. Quando eu tenho a igualdade, eu não tenho opressão. Quando eu tenho a igualdade, eu tenho a paz. Quando eu tenho a paz, eu não tenho ódio. É o ódio que leva à prática desses que são conhecidos como crimes de ódio. O racismo, a homofobia, a transfobia.
a corte, então, julga e declara: o Estado é responsável pela violação dos direitos, às garantias, à igualdade perante a lei e à proteção judicial. Aí nós vamos chegar no ponto principal dessa aula. O protocolo vai te ajudar a garantir o direito à não discriminação. Quando um magistrado e uma magistrada fazem isso no processo, eles realizam a igualdade substancial. Olha que maravilha. E um ponto que eu considero assim, muito importante, doutora Ivana, é a gente pensar que essas lentes que você está nos sugerindo, que elas sejam usadas não só num processo criminal, quando evidentemente a questão é de gênero. Nós temos que estar atentos a todas as situações, principalmente aquelas em que isso não fica explícito, né? Porque quando se trata de um feminicídio ou uma lesão corporal contra a mulher, nós já estamos mais ligados. Mas pode ser uma situação de infância e juventude, direito de família. Uma situação mais grave ainda, muito bem colocado, que eu vou citar aqui, que é uma decisão deste tribunal, em que o desembargador Alain foi o primeiro a aplicar o protocolo numa divisão patrimonial injusta, em que a mulher, para viver, assinou o acordo consensual de partilha de bens. Vocês verão que é uma partilha desigual, desequilibrada, para colocar aquela mulher numa situação de total vulnerabilidade, de tal modo que ela não postulasse guarda de filho, de tal modo que ela fosse vista como aquela que é prejudicial à família e de tal modo com que a cultura patriarcal de poder e do estereótipo econômico para o homem legitimasse uma decisão, porque isso foi um recurso. O acordo foi homologado. Vejam, o acordo chegou na mesa, o julgador ou a julgadora enxergando muito mal, nem se interessaram de saber que mulher era aquela que assinou aquilo. Não é assim. Chegou no meu gabinete, eu tinha voltado do CNJ. Esse caso eu que atuei. E também a minha assessoria não tinha o mínimo de orientação nesse sentido. E eu disse, faça uma pesquisa aí para mim. Averigue se essa mulher já tem ocorrências de medida protetiva. Quando que chegou no judiciário essa questão dessa separação? Tem filhos? Porque a questão que estava no apelo era apenas da partilha. Ela vai depois no recurso. Na primeira, ela entra com uma ação para anular a partilha legal. É nessa ação que o carimbo discriminatório e preconceituoso é batido. Pelo mesmo MP e pelo julgador. Não há prova de coação. A alegação não deve prosperar. Depois, com as lentes 3D, as medidas protetivas eram 2. Ela já tinha buscado a proteção. E depois ela fala lá na frente que ela assinou para continuar viva e depois poder lutar pelos filhos e para voltar a ter dignidade. Eu, então, invoco o protocolo numa questão de família. Sim. E o tribunal anula e faz a realização da justiça material igual à divisão patrimonial. O Tribunal de Goiás. Veja, pode falar. Eu acho assim, a gente tem que estar muito atenta ao quanto é comum se tentar descredenciar a mulher em qualquer tipo de ação.
Eu tive uma situação uma vez que era inventário, e a situação chegou para mim assim, doutora, olha aí como é egoísta, briga por conta até de garfo. Só que quando eu fui ver, na verdade, o pai, que era muito envolvido com toda, até de origem árabe, né, que é ainda mais presente a questão machista, tinha beneficiado de tal forma os irmãos que não tinha como a mulher se conformar mesmo. Então, assim, às vezes numa situação de inventário, né, questão trabalhista... Trabalhista é a justiça que mais tem aplicado o protocolo. E eu vou dizer por quê. E vou citar um caso aqui muito interessante. Para que agora nós vamos... eu só vou deixar para vocês, para instigá-los e instigá-las a conhecer o protocolo. Ele é feito assim, com essa divisão, Silene. Primeira parte conceitual. Por que, Vitor, é preciso essa parte conceitual? Porque é aquela parte que eu disse que nós não temos pautada nas escolas ainda. Então, nós não temos a questão de sexo, gênero, o que é identidade de gênero, o que é trans, o que é orientação sexual, qual que é a diferença, quais são as questões centrais da desigualdade de gênero, se são desigualdades estruturais que vêm da relação de poder, como eu disse, poder político, poder econômico, poder decisório, interseccionalidades, que o protocolo dá o viés, a diretriz é essa. Se eu estou analisando uma questão que diz respeito a uma mulher, analise com as lentes mais aproximadas se for uma mulher negra. Analise com uma lente mais apurada se for uma mulher negra trans. E verão como essa população sofre. O STJ rompeu com um abuso praticado pelo pai contra uma filha trans em 3 sedes de julgamento. Primeiro grau, TJ de São Paulo, RESP, até aplicar o protocolo e garantir uma medida protetiva. A aplicação da Lei Maria da Penha para uma mulher trans, que já era assunto pacificado da Copevide, Fonavide, mas não foi na carne viva. Descumprindo a norma constitucional. Negou a aplicação da lei. Até que o STJ, eu vou dar o número do RESP, é um case, é o primeiro. O ministro Schettino, eu acho que tem quase 50 laudas o voto, e ele entra nessa parte aqui, ó, conceitual, inteirinha. Gênero e direito. A questão da neutralidade, da imparcialidade da justiça. De que modo nós temos que enxergar isso? Em que a justiça é neutra e imparcial? Quando ela não sustenta a desigualdade. Aí que ela é neutra. Quando ela opera para igualar. A igualação da ministra Carmen. É aquele mito da neutralidade que não analisa. Então nós temos que estudar mais sobre isso. Sobre como avançar nisso. Entende? E, olha, eu tenho que pensar em desigualdade estrutural. Eu cito uma professora da Universidade Federal do Amapá, fui participar lá de um conclave sobre o protocolo, e ela é professora. Então, a academia ajuda muito. E vocês devem ter observado que o protocolo não é só do CNJ. Ele é uma parceria com a IFAM. Por isso que eu quis elogiar e repito, cada magistrado e magistrado que estava ali, sendo inclusive a maioria professores e professoras da IFAM. E teve a compiladora dessa obra junto do GT, era a advogada Vitoriana Leonora, que tinha sido assessora da ministra Flávia Piovesan. E eu a convidei, porque eu a conheci no Conselho Nacional de Direitos Humanos. O CNJ abriu espaço para esse GT trabalhar. Democraticamente. Carta branca. Então, nós somos ouvir quem sabe mais que a gente. Essas questões culturais, sócio-históricas, não são postas para nós. Com a vinculação ao direito, à norma. Então, nós temos que usar essas lentes, ampliar a nossa visão, o nosso olhar. E aqui, então, nós tratamos até chegar no princípio da igualdade. Essa é a primeira parte do protocolo. A segunda
é o que vocês farão no dia a dia. É um guia para magistradas e magistrados, um passo a passo. Por exemplo, primeira aproximação com o processo. Na verdade, nós temos tanta demanda e as questões são selecionadas nos nossos gabinetes por categoria, né? Assim, despacho, decisão, diligência, voltar, né? Assim, lá no Ministério Público também. Esse olhar primeiro, formal, ele é só o do proceder, de qual fase procedimental, digamos, mais apropriadamente. Só que essa primeira aproximação com o processo para a realização da igualdade, ela é proposta de outra forma. Então, se você vai lá na página 44 do protocolo, você verá o seguinte. O primeiro passo para julgar com perspectiva de gênero ocorre na aproximação do processo. Desde o primeiro contato, é necessário identificar o contexto no qual o conflito está inserido. O contexto faz parte dessa desigualdade estrutural, daquela mulher que eu citei da partilha desigual, fazia. Porque ela já vinha sendo vítima de opressão. Do exercício do poder econômico. Ora, nós não temos nem mais 4 poder. Nós temos poder familiar. Aí nós vamos casando a legislação com os nossos estudos, com os tratados e com as decisões internacionais e vamos vendo essa amplitude na aplicação do direito. E não se cuida apenas da definição do ramo jurídico a que se refere a demanda posta, ou dos marcos legais a ela pertinentes, como família, penal, civil ou trabalhista, por exemplo. É preciso, de pronto, questionar as assimetrias de gênero, sempre na perspectiva interseccional, que estão presentes no conflito apresentado. Exemplo. O próprio protocolo te dá um exemplo. Um inventário, como mencionado pela doutora Cirene, pode, a princípio, parecer algo neutro a gênero. É apenas um arrolamento de bens. Entretanto, ao refletir sobre esse contexto, é possível que o julgador ou a julgadora perceba a omissão na antecipação de legítima a herdeiros homens, em detrimento a herdeiras mulheres. Essa é uma questão de gênero. Que veio ali. Mas você precisou de quê? De apurar o olhar para enxergar isso. Não é diretriz usual das nossas práticas na atuação. Esse guia, ele vai lá na instrução processual, valoração de provas, identificação de fatos, do marco normativo e dos precedentes, amplia o que você sempre considerou. Guia para magistrados a partir de um passo a passo. Aí entra aqui na página 54, eu não sei se eu coloquei aqui, deixa eu ver, senão eu mesma já dou aqui uma adiantada, porque nós já temos mais de 1 hora que eu estou falando, e eu vou querer ouvi-los e ouvi-las. Na página 54, nós temos um resumo disso tudo que eu não posso falar aqui, porque nós não temos tempo. Passo 1. Primeira aproximação do processo. Traz uma questão guia. Questão guia. É possível que desigualdades estruturais tenham um papel relevante na solução dessa controvérsia? Passo 2. Aproximação com o sujeito. Alguma das pessoas presentes na audiência é lactante? Tem filho pequeno? São detalhes. Passo 3. Medidas especiais de proteção. O caso requer alguma medida imediata de proteção, e eu cito o caso do CSTJ, em que a mulher trans era violentada pelo pai que tentou estuprá-la. Imagina se ele tivesse seguido essa questão guia. Ele ia responder que sim.
que o caso era de proteção. Mas a proteção foi negada. Quando você não protege, você repete a desigualdade, o preconceito. Passo 4, instrução processual. Questão guia. A instrução processual está reproduzindo violência de gênero institucional? A instrução está permitindo um ambiente propício? Vocês sabem do caso Mariana Ferrer. Sim. Acabou de ser aberto o PAD. Porque ela era uma vítima, mulher, num contexto todinho masculino, em que ela foi sendo acuada num ato processual em que magistrado, membro do MP, assistente de acusação e defensor atuaram checando até a aparência física de uma vítima de crime de estupro de vulnerável. Isso não condiz, só não digo, com os regramentos de proteção. Proteção de vítima é lei. Regularidade do ato processual é função invisível. Seja contra quem? Pode falar. Não é fazer uma defesa do magistrado de Santa Não, Catarina. até porque ele mesmo vai fazer. Ele faz o cabeça contra ele. Ele tem que fazer. Não é nosso papel. Isso é reproduzir situações que nós não estamos para julgar. E ele, assim, é o cuidado que nós devemos ter. Porque ele é tido, né, assim... Eu atuei no primeiro caso da Revidice. Inclusive, olha, dizem que é um juiz extremamente conceituado, professor em Santa Catarina, inclusive na Escola Nacional de Formação de Magistrados, ou seja, um juiz muito bem visto, um juiz muito elogiado. E que, só para trazer assim, o cuidado que nós temos que ter, porque, ou seja, pode acontecer se nós não estivermos atentos a esses princípios. Por quê? Porque ele errou, ele deveria ter atuado naquele momento e feito a intervenção. Também, e o advogado também. Veja, eu estou falando de sistema. Eu falei desse caso do CNJ porque o CNJ utilizou o protocolo para abrir. E eu te digo mais. Uma vítima que é executada por um parlamentar de reputação ilibada. A família tem direito a ver o processo e o julgamento dele? Ou nós vamos usar o histórico dele da reputação ilibada e vamos excluir o crime? Que leis são essas? O que significa revitimizar num ato de Estado? Pode ser no hospital. Se uma mulher não tem a rede de proteção instalada, e essa é uma obrigação do Estado, eu vou voltar a essa questão, porque nós estamos falando de gênero aqui hoje nessa aula, ela vai no hospital, ela tem que narrar tudo que ela passou. Tudo. Olha, foi assim, eu estava em tal lugar, aí eles vão querer saber de algo que não tem nada a ver com a lesão. Vão carregar fotos que não vão elucidar o crime, e você está repetindo estereótipos. Você está pegando ela é vítima. Quem está em julgamento é o agressor. Em investigação é o agressor. Aí você tem assistência social, vai pedir para ela narrar tudo de novo. Se tivesse integrado o sistema, já chegava lá no magistrado com aquela folha que a gente tem da rede de proteção, com todos os elementos para medida protetiva, para ela ser prorrogada, para ela não ser. Estão entendendo? Então, esse guia aqui do passo a passo da instrução processual, ele faz uma pergunta guia. Está reproduzindo violência de gênero? Aquele ato processual do caso Mariana Ferrer reproduziu uma violência de gênero? Pronto, Vitor. Nós temos que meditar sobre isso. A instrução está permitindo um ambiente propício para a produção de prova com qualidade? E assim, nós temos esse passo a passo. E depois disso, nós vamos caminhar aqui, para cada ramo da justiça. A do trabalho, a ingresso e progressão de carreira, desigualdade salarial, discriminação, assédio no ambiente de trabalho, que é onde mais tem. E geralmente quem detém hierarquia. Geralmente o assédio é praticado contra servidores e servidoras.
O juiz do trabalho que acabou de ser aposentado compulsoriamente, eu trouxe aqui a decisão, no CNJ foi com fundamento do protocolo, porque ele disse: pratiquei o assédio porque posso, diante do cargo público, perante um órgão de controle externo. E aqui, ó, esse tipo de. Isso aqui é uma página do protocolo. Quadro síntese de conceitos, a primeira aproximação com o processo, o que ela consiste, aquilo tudo que eu estava lendo aqui, o Sistema Universal, a Carta das Nações Unidas, instrumentos específicos de proteção, Organização Internacional do Trabalho, tudo isso está arrolado no protocolo. Agora, aqui, ó, volta, por favor, uma aí, Cirei, não toque. O protocolo traz casos emblemáticos do sistema regional e internacional de proteção dos direitos humanos. O caso Gonzalez do Campo Algodoneiro, que eu citei, está aí. Vocês poderão ter acesso a muita informação. Qual é a rede de enfrentamento à violência de gênero que tem que ser mantida pelo Estado? Que o MP tem tentado, mas tem muita dificuldade. Nós até criamos um projeto que se chama Super A maiúsculo, Ação em Rede. Superação em rede, nós estamos conseguindo essa atuação sistemática em rede para enfrentar a violência. O protocolo traz sobre a violência doméstica e familiar algumas questões muito específicas, que está na Lei Maria da Penha. O Formulário Nacional de Avaliação de Risco, a palavra da vítima, qual é a importância dela. Entra no caso de novo. E nós vamos agora para esse resto aqui. Eu já vou concluir, então, a nossa aula. Esse é o caso que eu disse da mulher trans que era alvo de violência praticada pelo pai. RESP 1.977.124, aí está a ementa, recurso especial, mulher trans, vítima de violência doméstica, aplicação da Lei Maria da Penha, critério exclusivamente biológico que foi utilizado pelo magistrado e pelo MPP e afastado pelo STJ, afastamento. Distinção entre sexo e gênero. É básico. Identidade, violência no ambiente doméstico, relação de poder, pai-filho. Modus operandi, alcance teleológico da lei. Medidas protetivas, recurso provido. Isso tramitou por anos com essa revitimização, o sistema de justiça repetindo o estereótipo, a violência, a opressão, para no final dizer o seguinte: olha o item 8. Recurso especial provido a fim de reconhecer a violação do artigo 5º da Lei Maria da Penha, cassar o acordo de origem para determinar a imposição da medida protetiva, chegar no Superior Tribunal de Justiça. Que olhos são esses que não enxergam essa dor? Que facilidade de bater o carimbo, despachar o processo, falar leva. Que compromisso com a realização da igualdade substancial. É isso. Nós temos ferramentas, essas lentes são muito poderosas. Esse protocolo tem sido mundialmente elogiado. Ele já foi levado para a União Europeia. Ele é simples, pragmático, e ele valoriza o magistrado e a magistrada. Isso é o mais importante. É para valorizar o trabalho do magistrado e da magistrada. É para dar voz para a frase do Baudot, a sua tinta. Cortar na carne viva, mas cortar para transformar. Cortar para igualar, para fazer isso aqui. Para dar dignidade, para dar vida. E aqui, ó,
Esse é o PAD daquele magistrado assediador que eu citei, acabou de ser publicado, professor, assédio sexual, magistrado, importunação, envio de mensagens invasivas de cunho sexual, durante diálogos iniciados sem viés, convites insistentes para encontro, toque físico não consentido, dentro e fora do ambiente, intimidação, uso do cargo, resolução 351 do STJ, política de prevenção ao assédio, ilícitos administrativos. Aí vem protocolo para julgamento com perspectiva de gênero, resolução 492. Condutas praticadas às ocultas, palavra das vítimas, deu valor à palavra da vítima, usou as lentes, próprio CNJ aplicando o protocolo. Acabou? Esse HC foi a primeira aplicação do protocolo no Supremo. Se quiserem anotar, HC 224 é o caso do sistema prisional. Nós vamos sair da questão de Maria da Penha, sistema prisional, uma mãe que tinha que ter os cuidados do filho, mas estava com a prisão não substituída pela domiciliar. Chegou aonde, gente? Olha lá em cima. No Supremo. Para essas lentes serem usadas, o ministro Gilmar aplica o protocolo e determina a conversão da prisão em regime domiciliar para que ela tivesse os cuidados com os filhos. E o TJ Go, arquivação contra uma vítima de violência doméstica, indiciada por denunciação caluniosa. Vocês viram isso? Da Sabrina. É essa. Sabrina Rampazzo destaca o ciclo da violência no qual as vítimas estão inseridas, identificando pela psicóloga norte-americana Lenore Walker, em 3 fases: aumento da tensão, ato de violência, um ciclo, arrependimento e comportamento carinhoso, conhecido como lua de mel. Com efeito, a retratação das vítimas da violência doméstica ocorre na última fase do ciclo de violência. Essa decisão. Muito obrigada. Porque vai depois para a compilação que nós estamos fazendo e vamos editar uma obra. E o TJ de Goiás está na obra. E essa aqui é lá de Rio Branco, também é tramitação em segredo de justiça, violência de cunho patrimonial e moral, e o protocolo do CNJ deve ser aplicado. Esse aqui é de uma vara de trabalho, de Laje, de Santa Catarina. Eu vou deixar depois com a doutora Cidei, porque pode ser muito interessante que vocês queiram fazer a releitura desses casos. Esse aqui, o filho tinha paralisia cerebral. Olha aqui, relação de trabalho com um município. A mãe tinha relação trabalhista com o município. Era seletista. O aparelho público, vejam vocês, magistrados e magistradas, entrem nesse caso. Vamos receber esse consenso aqui agora, como se estivesse na nossa mão. A mãe vai lá na prefeitura e diz: olha, o aparelho público que trata do meu filho com paralisia cerebral do tipo tetraparesia espástica vai mudar o horário. E eu cumpro carga de 8 horas. Lá só vai ficar de 6. O pai é separado e não compareceu mais nunca aos cuidados com o nosso filho. Ele só tem a mim. Eu solicito, então, em processo administrativo, a redução da carga em 2 horas. A municipalidade respondeu prontamente, sem lentes, sem analisar a situação da mãe, achou a resposta fácil. Sabe qual? Não. A ausência de previsão legal. Infelizmente, no município de Lages, não há lei municipal que autorize redução de carga horária indefinida. Ela vai para onde? Para o sistema de justiça.
ela que não se viu igualada em direito, o direito de exercer na plenitude, com dignidade, a maternidade para uma criança com paralisia cerebral e busca a proteção judicial. A magistrada diz: sendo omissa a legislação trabalhista acerca da possibilidade de redução para assistência do filho portador da deficiência, o artigo 8º da CLT autoriza o julgamento com base em princípios e normas do direito, analogia e jurisprudência. Neste ano, o CNJ lançou o protocolo. Trata-se de documento que apresenta diretrizes de política judiciária para todos os âmbitos do judiciário, inclusive a justiça do trabalho. Mais do que atual, é necessária a análise do presente processo sob as perspectivas, a lente de gênero. Esse trata de mulher, empregada, mãe, cujo filho demanda cuidados exclusivos constantes devido ao sério problema de saúde. Defere a redução da jornada. Realiza a dignidade, a igualdade. E eu me emociono porque corta na carne viva. As interseccionalidades eu já expliquei. Pronto. Eu vou agradecer esse espaço. Eu acho que nós nos exercitamos juntos e juntas, discutindo direito, processo, visões, mas o que nós não podemos colocar em discussão é a prevalência da Constituição. O que nós não podemos colocar em discussão é a respeitabilidade institucional que o Poder Judiciário faz jus. Em primeiro lugar, nós temos que sustentar essa respeitabilidade. O que nós temos que sustentar no sistema de justiça é a respeitabilidade institucional aos direitos e às leis. E não um sistema de justiça que dê sustentação, amparo, arrimo a esses muros desiguais que são a sociedade brasileira. É nesse sentido. Eu dou por concluída aqui a minha fala e agradeço muitíssimo. E estou às ordens para perguntas e eventuais colocações. Nós estamos com uma pergunta aqui. Eu sugiro que a gente envie para a doutora Ivana e que ela responda para nós e eu passo para o juiz, em razão de ser quase meio-dia. Pode ser? Uma perguntinha. Posso fazer uma perguntinha? Essa outra vai me passar e eu respondo para ele. Isso. Qual é o doutor? É Rodrigo Rodrigues, de Aparecida, Ótimo. área criminal. Eu responderei. Só fazer uma pergunta para a senhora. Vou tirar minhas lentes de gênero, porque eles estão incorporados. Primeiro que a jurista, posso fazer a aula fácil, ela escreveu um texto exatamente sobre isso, né? Com as lentes de gênero, se vê a justiça de outra forma, né? Esse texto dela, inclusive, é o que a gente tem como parâmetro hoje nas aulas do mestrado da Ivana. E ela diz que existe um direito judicial, que está, inclusive, a par do direito legislativo, que esse direito judicial precisa ser reinterpretado de acordo com essas lentes de gênero. Sim. E aí ela vai mais longe, ela diz que nós precisamos reinterpretar o próprio direito e reconceitualizar o próprio direito. Como fazer isso dentro de um sistema de justiça que ainda sofre muito com as questões voltadas ao patriarcado, a machismo, às desigualdades, e para que esse discurso não fique só na questão de um discurso? Só há um modo na minha interpretação. Primeiro, nós nos apropriarmos desses conceitos, dessas teorias, desses julgamentos, dessa perspectiva. O primeiro desafio é esse.
nós não nos formamos com essa tônica. Então, ela, como é uma estudiosa, uma filósofa, e nós somos os aplicadores do direito, nós não estamos em posições idênticas. Então, ela lança o desafio. Para nós, é, por certo, mais árduo. Porque nós temos a questão das leis, a questão da hierarquia das normas, a questão da atuação processual. Faltadas. Ela pede para rever o direito. E você vai, então, voltar a, filosoficamente, discutir direito e justiça. Constitucionalidade e convencionalidade. Nós precisamos nos apropriar desse debate dentro do sistema de justiça. E eu quero crer que ainda temos muito a aprender. Eu confesso que dos 2 anos que estive no CNJ, que foi um período que eu avalio como riquíssimo, riquíssimo, de conhecimento, de realização dentro da pandemia, um Brasil totalmente polarizado e o judiciário não podia faltar. De pronto, o ministro Toffoli fez uma comissão lá dentro e falou, olha, não está no CPC, não está no CPP, a gente nunca tinha visto Zoom, Cisco Webex, temos que normatizar isso e a gente trabalhava de dia, de tarde e de noite com aquelas resoluções. Júri, doutora Cirene foi uma que atuou aqui no Tribunal de Juiz. Como é que retoma júri? Vai contaminar, não vai contaminar? Essas questões que surgem mostram, por exemplo, o que eu quero dizer sobre aprendizado. A proposta da filósofa nada mais é de um reaprender. O professor José Geraldo de Souza Júnior, da UNB, fala em direito achado na rua. São elaborações mesmo que nós temos que nos dispor a fazer. Mas no processo, não. No processo, a questão das lentes, ela pode ser deduzida de uma forma mais lógica e mais compromissada com a igualdade. É o foco. Ele está me filmando ali, muda o foco. As lentes têm isso, né? Aproxima, multifocais. O nome agora mudou para ele. Não é multifocal, mas é atrasado. Como chama agora, gente? Tem um nome para essas lentes. Não é multifocal, mas Estamos todos atrasados. eu estou mais avançada. Mas é isso. O único modo que eu imagino que vai nos possibilitar essa releitura do direito e fazer aquele cotejo direito, justiça, entrega da reparação, entrega do direito. O direito está aqui. Você tem que entregar. Porque nos casos que nós estamos falando, ele está sendo violado. Você está diante de uma violação, saber viver com esses outros. E em que essas questões estruturais estão influenciando naquela violação? De que modo eu vou ter que afastar isso? E aí nós vamos chegar. Eu não estou lendo o que estão falando aí no chat. Então, não ouvi crítica, não li. Me colocaram aqui ilhada. Eu não sei nada, não vejo se estão sorrindo, estão dormindo. Mas eu espero que tenha sido uma manhã proveitosa. Doutora Mariana, quer fazer algum comentário sobre os comentário? Não, nós tivemos perguntas aqui dos colegas, sempre quando a senhora disponibilizava alguma decisão, algum material aqui, a gente colocava para eles no chat. O Rodrigo Rodrigues fez a pergunta, vamos conversar sobre ela na sala do café. Certo. Porque senão vai... E aí eu vou disponibilizar todo o material para a EJUG, para que a EJUG possa disponibilizar para todos. O Rodrigo agradece por ter feito a pergunta.
Tá, eu vou passar para ela e para a gente tentar encerrar agora, porque a maior parte dos colegas faz audiência a partir de 1 hora. Então, é importante a gente encerrar. Doutora Ivana, nossa gratidão, né? Foi uma manhã riquíssima, de muito aprendizado. Eu acho que a senhora tocou nos pontos assim, que realmente são fundamentais. A pesquisadora Laura Segato, né, da UNB, ela nos alerta para uma desconfiança que move todas as sociedades, e uma desconfiança da mulher, e ela diz que está para além da questão cultural, porque em todas as sociedades há um mito fundador em que a mulher é má, no nosso caso é Eva, né? Então é a partir do pecado da Eva que tudo de ruim acontece. Então, é muito importante que nós estejamos atentos a esse olhar, que se para o homem há uma presunção de honestidade, de conduta ilibada, para a mulher é o oposto. E nem nós, mulheres, estamos isentas dessa percepção distorcida, porque é um mito que perfaz a nossa história desde sempre. Então, acho que a senhora tocou assim, em pontos cruciais e nos despertou, porque eu acho que mais do que aprender direito, nós temos que estar o tempo todo renovando esse despertar, essas percepções. Então, receba de todos nós, magistrados do Tribunal de Justiça de Goiás e magistradas, a nossa gratidão por esse aprendizado tão rico que foi nessa manhã. Muito obrigada. E eu que tenho a agradecer.